Você sabe o que é o eu crucificado? O que é o fruto do Espírito? Para que Deus produz o fruto do Espírito em nossa vida? Esse será o tema da nossa lição. Fruto do Espírito, o eu crucificado. Eu já volto para tratarmos dessa lição maravilhosa para a glória de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma EBD Comentada Online. Eu sou o pastor Mário Luna. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal. Ative os sininhos, o sininho das notificações. Dê um like nesse vídeo e aproveite. E também compartilhe na sua rede social. As pessoas vão poder aprender sobre o fruto do Espírito, o eu crucificado. Esta é a lição de hoje. Estamos aí diante dela. Lição de número 5. Fruto do Espírito, o eu crucificado. Deus seja louvado e engrandecido. Eu quero aproveitar esse momento e fazermos a nossa oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar essa aula mais uma vez. Que o Senhor possa iluminar a minha mente para ensinar e também, Senhor querido, iluminar a mente daqueles que vão estar assistindo, que estão assistindo, para aprender, Senhor, o que está sendo ensinado aqui. Que o Senhor produza em nós o fruto do Espírito. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Vamos dar prosseguimento, não perdermos mais tempo. Vamos avançar aqui na nossa aula. O texto áureo desta lição de número 5 está em Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo, paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz gozo, é o Espírito Santo que produz paz nas nossas vidas. Verdade prática. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Ao aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Senhor, ele transforma a nossa vida. E aquelas pessoas que não servem ao Senhor Jesus, olham para nós e vê essa transformação, isso chama atenção. Então, esse é um meio do Senhor nos usar para que o nome dele seja glorificado e para que as pessoas vejam do que Jesus é capaz de fazer na vida do ser humano. Leitura bíblica em classe. Gálatas capítulo 5, do 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, ou luta, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui nós temos um entendimento claro que uma vez que estamos em Cristo, o propósito de Deus é nos transformar. Não vamos continuar mais praticando as obras da carne. O propósito de Deus é mudar as nossas atitudes e isso está ligado à ética cristã. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é caridade, ou em outras traduções, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.
Objetivo geral dessa lição: demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Objetivos específicos. Primeiro, conceituar o fruto do Espírito. Então, no primeiro tópico, nós vamos estudar, aprender o que é fruto do Espírito. Segundo, distinguir e relacionar o fruto do Espírito e os dons espirituais. Que relação tem o fruto do Espírito com os dons espirituais? Terceiro, conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Introdução. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Então você vê que Deus nos dá uma vida transformada e isso precisa ser demonstrado aonde? Nos nossos relacionamentos, na casa do Senhor com nossos irmãos, no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Como é que uma pessoa ela vai afirmar que é um cristão se realmente não existe mudança na vida dela? Então, há necessidade de haver uma transformação. Deus não nos salvou para vivermos uma vida no pecado. Pessoas, às vezes, aceitam Jesus e se conformam de continuar vivendo uma vida na prática do pecado. Isso não é possível. Isso não é cristianismo. Não há uma ligação entre cristianismo e viver na prática do pecado. Ou bem eu vivo na prática do pecado, ou bem eu sou um cristão. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o espírito e a função do fruto do espírito. Gálatas 5,17 diz: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Nós entendemos que existe uma luta entre a carne e o espírito. Ou bem eu agrado os meus desejos, ou bem eu agrado a vontade de Deus. Não existe zona neutra na vida do cristão. Aqui em Gálatas, Paulo fala de uma luta contra a nossa velha natureza. E escrevendo aos Efésios, fala de uma luta contra o maligno. É claro que o cristão, ele enfrenta uma luta contra a sua natureza, a sua velha natureza, que chamamos de natureza pecaminosa. Ele enfrenta uma luta contra o maligno e ele ainda enfrenta uma luta contra o mundo, porque o maligno, ele usa também as coisas deste mundo para tentar nos levar para longe da comunhão com Deus. E a nossa velha natureza também quer se relacionar com essas coisas do mundo. Então nós estamos sempre dentro de uma batalha. Não existe zona neutra. O conflito espiritual interior no crente envolve a totalidade da sua pessoa. Isso quer dizer que seu corpo, alma e espírito estão envolvidos. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1. O fruto do Espírito na vida do crente. Aqui será definido o que é o fruto do Espírito, para que o fruto do Espírito. O crente em Jesus é alguém que vive sobre os domínios do Espírito, não vive mais sobre os domínios da velha natureza. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo, mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. 1. Definição. O que é o fruto do Espírito? Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo. Quando eu aceitei Jesus, me arrependi dos meus pecados, fui perdoado dos meus pecados, Jesus me salvou e me deu o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a morar na vida de cada crente. Aqui nós não estamos falando do batismo do Espírito Santo. Estamos falando do Espírito Santo morando dentro desse crente. Ele nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. Não existe cristão que tenha nascido de novo, que não tenha o desejo de fazer o que é bom. O desejo de fazer o que é bom vai fluir no cristão por causa do Espírito Santo que mora dentro dele. Se você é um cristão e não tem desejo de agradar a Deus, alguma coisa está errada entre a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus. Entre você
com Deus. Está errado. O problema não está em Deus. O problema sempre vai estar em nós. Por quê? Porque quando aceitamos Jesus e o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, olha o nome, Espírito Santo, ele passa a morar dentro de nós, ele vai colocar em nós o desejo de fazer aquilo que agrada a Deus. Por isso que quando o cristão ele erra, ele se sente confrontado pelo Espírito Santo e ele sente a necessidade de haver um conserto, de se arrepender para voltar a estar em paz diante de Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento. Aceitei Jesus, o Espírito mora dentro de mim, habita dentro de mim, então começa a acontecer um processo natural de amadurecimento. Não tem como o cristão aceitar Jesus e continuar da mesma forma que ele já estava antes de Cristo. Começa-se um processo de amadurecimento. E a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Então o cristão ele amadurece e ele cresce espiritualmente falando. É algo natural, assim como o crescimento de uma criança até a idade adulta. Se uma criança não cresce, é porque ela tem algum problema de saúde, mas ela vai crescer naturalmente. Assim é o cristão. Ele recebe o Espírito Santo e nesse momento o Espírito Santo coloca o desejo nele de fazer o que é bom e ele vai ter vontade de buscar a Deus. Ele tem vontade de ler a palavra, ele tem vontade de orar. É claro que a velha natureza lá está para tentar se opor, mas se ele começa a buscar a Deus, se ele começa a se aproximar de Deus, o Senhor vai começar a desenvolver nele um amadurecimento e um crescimento espiritual. Ele surge gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito Santo, de forma instantânea e também gradativa por meio do crescimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação, que vai ser tratado o tema da próxima lição, que é a lição de número 6. O apóstolo apresenta 9 modalidades do fruto no versículo 22. Veja que ele diz que uma vez que nós temos o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, ele começa gradativamente a aparecer dentro de nós. Se o cristão está na presença de Deus e não está sendo gerado o fruto do Espírito na vida dele, alguma coisa está errada com ele. Ele precisa entender que isso é automático. Aceitou Jesus, o Espírito Santo passa a morar, ele coloca o desejo de buscarmos o que é bom, o que é agradável, e ele começa, o Espírito Santo, a gerar o seu fruto dentro de nós, de forma instantânea. Ou seja, aceitamos Jesus, esse resultado de aceitar Jesus, o novo nascimento, começa ali instantaneamente a produção do fruto. E ele vai gradativamente sendo produzido. Então é um início instantâneo. E começa a ser produzido gradativamente por meio do quê? Do crescimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importantíssimo. Por isso que Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Na graça, no favor imerecido. Tudo aquilo que nós não merecemos, Ele nos dá. E conhecermos, estudarmos sobre o Senhor, conhecermos sobre a sua vontade. Não existe cristianismo, preste atenção nisso aqui, não existe cristianismo sem transformação de vida. Não existe cristianismo sem transformação de vida. Se eu sou um cristão, a minha vida precisa ser transformada. Se não está havendo transformação, alguma coisa está errada na minha vida e eu preciso rever a minha vida para saber o que está acontecendo. O lado do Espírito Santo é produzir em nós tudo o que foi dito acima, tudo. Mas o cristão não é apenas um espectador nesse processo, com uma vida passiva, mas também tem uma vida ativa, ele tem a parte dele. Pois nossa parte é desejar e buscar que o amadurecimento espiritual aconteça. O Espírito Santo coloca no nosso coração o desejo de fazer o que é bem, o bom, agradável. E a nossa parte agora é desejar que esse agradável, o que é bom, aconteça em nossa vida. Então nós buscamos isso. Nós passamos a buscar. Agora, eu não posso achar que
o Espírito Santo vai produzir o fruto e eu vou ficar de braços cruzados. Não, eu tenho a minha parte. Eu preciso buscar isso, já que o Espírito Santo coloca o desejo dentro do meu coração. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo. Nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. Vários textos nos falam sobre vigiar e orar. Preste atenção nisso aqui. Podemos entender que temos a responsabilidade de estar atentos com tudo o que acontece fora e dentro de nós. Nós temos que olhar para a nossa vida cristã. E vamos usar o que para nos basearmos? A Bíblia, não o que eu acho. Alguém pode olhar para mim e falar, não, pastor Mário Luna, o senhor é um homem de Deus, o senhor é cheio do Espírito de Deus. Mas eu mesmo sei que fora do alcance dos olhos daquela pessoa, eu faço um monte de coisas erradas, eu penso um monte de coisas que não deveria pensar, que é contrária ao que um cristão deveria pensar. Então eu sei que eu preciso mudar, eu preciso de mudança na minha vida. Mas para haver mudança, eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso aceitar que eu preciso de mudança. Muitas pessoas não têm transformação na vida, sabe por quê? Porque elas se acham certas. Elas acham que a vida cristã é daquele jeito mesmo. Elas dizem o seguinte, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Ninguém vai me fazer de bobo. Eu tenho sangue na veia. Só que o modelo de ser um cristão não condiz com essa fala. Isso mostra que não está havendo transformação. Isso mostra que a natureza pecaminosa, as obras da carne, estão em evidência, quando não deveria ser assim. Então é hora de revermos realmente se estamos servindo a Jesus ou se estamos usando o nome de cristão para servir a nós mesmos. Isso é muito importante dizer. Dessa forma, o estudo diário, preste atenção nisso aqui, ó. Podemos entender que temos a responsabilidade de estarmos atentos com tudo o que acontece fora e dentro de nós. Dessa forma, o estudo diário, a pregação e o ensino da palavra nos confrontarão e vamos em oração pedir. Uma vez que eu sou confrontado, agora eu vou em oração pedir a Deus mudanças em nossas atitudes. E o Espírito Santo operará, nos dando força para termos uma conduta agradável a Deus. A palavra de Deus me ensina, eu sou ensinado pela palavra de Deus por meio de estudar a Bíblia diariamente, por meio de ouvir uma pregação, por meio de participar de um ensino, de um estudo, de uma palestra, de um seminário. Eu sou confrontado e agora eu vou em oração pedir, Senhor, eu tô vendo que eu tô vivendo aqui algo que não é agradável ao Senhor. E eu quero fazer o que é agradável ao Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo vai colocar esse desejo no meu coração, de fazer o que é agradável ao Senhor. E aí eu vou orar, eu vou clamar, eu vou pedir ao Senhor, e o Senhor vai me dar força através do seu Espírito Santo para poder mudar essa situação. Então, eu vou conseguir, mas por causa da ação de Deus. A graça de Deus me dá condição de fazer o que é correto, do que é agradável a Ele. E o Espírito Santo dentro de mim, ele vai operar essa transformação. Mas a minha parte é buscar essa transformação, é ler a palavra, é orar, é desejar mudança diariamente. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de mim e ele vai trabalhar colocando desejo em mim para que eu venha obedecer a Deus. O fruto no singular. Por que fruto e não frutos? Aí ele vai explicar. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne, versículo 19, com o fruto do Espírito, versículo 22. No singular, quando era de se esperar frutos. Aí alguns teólogos vão dar uma explicação por que o apóstolo Paulo usa fruto e não frutos. O missionário Eurico Bergenstein explica esse singular ilustrando esse fruto como uma laranja, outros falam de uma tangerina, e seus gomos. Então é o fruto, a laranja ou a tangerina e os gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor, caridade, na versão Almeida Corrigida de 1969. Diz o missionário, as 8 virtudes seguintes são reflexo do amor. Então, qual é o fruto principal? O fruto que norteia tudo, o amor. Veja que o amor vai nortear o fruto do Espírito e o amor vai nortear os dons espirituais. Na verdade, o amor vai nortear toda a vida do cristão.
eu posso fazer muitas coisas, mas se eu não tiver amor, nada do que eu faço vai adiantar. Então, vem reflexos do amor, gozo, uma vez que o fruto seja produzido, a virtude do amor seja produzida em mim, vem gozo, vem paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que está no versículo 22. Já Donald G., ele chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. Então, o Eurico, ele fala de uma laranja com seus gomos. Ou seja, o fruto principal, o gomo principal seria o amor e os outros gomos ou outras virtudes seriam o que vem depois. Já aqui no caso do Donald, ele chama o fruto de 9 modalidades. E ele diz o seguinte: a forma singular sugere que nelas se produz a unidade do caráter de Cristo. Então, quando há aquela 9 modalidades, ali está sendo gerado o caráter de Cristo. É bom dizer que o cristão ele não pode dizer assim, não, eu quero só a bondade e a paz, mas não me interessa domínio próprio, não me interessa Não, o Espírito vai produzir o fruto na sua totalidade. É claro que pode existir áreas na minha vida que falte o Espírito Santo trabalhar para que possa ser apresentado, no caso ali, o resultado do fruto na minha vida. É verdade? É verdade. Mas o Espírito Santo vai trabalhar por igual. Não tem esse negócio do crente só receber paz, mas ele não tem alegria, ele não vai receber benignidade, ele não vai receber longanimidade. Não! O Espírito vai trabalhar porque isso tem a ver com o caráter do cristão. E o caráter tem que ser trabalhado por completo. Então, a forma singular sugere que nelas se produz a unidade de caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, cada um usa um termo para descrever, né? A questão fruto. As 9 graças mencionadas, todas elas em contrastes com as confusões das obras da carne. Agora vamos fazer uma explicação. Quem acompanha as aulas sabe que quando o texto está em vermelho, é um acréscimo ao comentário da revista para esclarecer melhor ou é uma referência bíblica. O assunto fruto do Espírito é vasto e por isso não houve tempo para o comentarista descrever cada fruto. Por isso, gostaria de forma extremamente resumida descrevê-los a seguir. Preciso também dizer que, assim como as obras da carne ofendem a Deus e também prejudicam as pessoas, o fruto do Espírito apontam para as nossas atitudes para com Deus, mas também para com as pessoas. Tem muito mais a ver com as pessoas, tá bem? Um exemplo disso está quando alguém diz que ama a Deus e não ama o seu próximo. Então, qualquer fruto deve ter atitudes também para com o nosso próximo. Não adianta você pensar no fruto com atitudes para com Deus. Ah, eu amo a Deus, mas desprezo o próximo. Então não tem amor nenhum. Não há fruto nesse caso. É preciso dizer isso. Então, o primeiro gomo, a primeira virtude, a primeira modalidade, como queira chamar, é o amor, que é o principal. Tudo é norteado pelo amor. Toda a base, tudo vem como base do amor, nesse caso. Amor, caridade, que é o ágape, é o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. Tá faltando amor entre nós. As pessoas fazem as coisas por interesse. Muitas pessoas, não todas. Ele é a base para todas as outras virtudes. Aí nós temos várias referências bíblicas. Segundo, gozo. Em outras traduções, alegria, que a chara é a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênçãos essas que pertencem àqueles que creem em Cristo. Então, nós sentimos essa alegria por causa de tudo que recebemos em Cristo. Só que imagina uma coisa, se nós temos essa alegria por tudo que recebemos em Cristo, por que eu vou ser um cristão mal-humorado? Aqui eu não estou tratando da pessoa que é mais falante, da pessoa que é mais quieta, eu estou falando daquela pessoa que está sempre chateada, sempre aborrecida, sempre triste, não há motivo. Nós fomos chamados da morte para a vida.
Deus nos chamou para a salvação, como chama outras pessoas também. O evangelho está aí para ser pregado a toda criatura. O sacrifício de Jesus ele é abrangente para toda a humanidade, mas o efeito só vai acontecer para aqueles que aceitarem ele como Senhor e Salvador de suas vidas, se arrependerem do seu pecado. Hoje, quando eu estou gravando esta aula no dia 24, tá? Dia 24, eu estou gravando esta aula, vim da escola bíblica dominical, almocei, estou sentadinho aqui gravando a aula no domingo à tarde, por causa da minha responsabilidade. Essa aula vai ser passada, apresentada, vai ser dada no outro domingo, mas já é um tempo para quem vai assistir, já estudando e tudo. Hoje, no caso, a pandemia está em curso. 24 de janeiro de 2021. A vacinação começou. A vacina vai ser disponibilizada, nós cremos nisso, entendemos, cremos que vai ser assim, vai ser disponibilizada para todos. Mas o efeito só vai ter efeito para quem tomar. A mesma coisa é o sacrifício de Jesus. É disponível salvação para todos, mas só vai receber perdão dos seus pecados quem reconhecer Jesus, reconhecer que é um pecador e que necessita de salvação através de Jesus Cristo. Então, o cristão que tem ali o Espírito Santo, será produzido nele alegria. Eu estou aqui explicando cada fruto para você entender o que é esse fruto, para que você peça: Espírito Deus, produz em mim através do teu Espírito Santo o fruto do teu Espírito. Eu preciso de alegria. Eu preciso de amor, paz, eirene, é a quietude de coração e mente, baseada na convicção que tudo vai bem entre o crente e seu Pai Celestial e seu próximo. Então, o crente tem que ter paz, está em paz com Deus, mas tem que ter paz com seus irmãos. Não é por isso que eu posso chegar no templo e dizer para o meu irmão, ou na rua: a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, essa paz tanto vai me lembrar a paz que nós temos com Deus, como a paz que nós devemos ter entre nós. Que história é essa de você achar que está em paz com Deus e viver em guerra contra os seus irmãos? Em dissensão, em facção. Isso é obra da carne. Isso não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Quem está vencendo nesse momento é a natureza pecaminosa. Não, nós recebemos poder de Deus quando aceitamos Jesus para dizer não às obras da carne e desejar que o Espírito Santo produza em nós o seu fruto. Longanimidade, que é paciência, macrotumia, perseverança, paciência, ser tardio para irar-se ou para o desespero. Por que está desesperado? Por que te abate, ó minha alma? Por que esse desespero? Tenha longanimidade, persevere, paciência. O Espírito Santo pode produzir isso na nossa vida, para não entrarmos no desespero. Pessoas estão sofrendo de graus altíssimos de ansiedade, preocupadas de como vai ser o amanhã. Pessoas estão prisioneiras dentro da sua própria casa, com medo do que vai acontecer diante de tudo que está aí, esse cenário. E eu estou falando de gente cristã. Peça a Deus que produza longanimidade na sua vida, na minha vida. Paciência é estar ali suportando um peso extremamente pesado, sem estar disposto a sair do lugar. Vamos em frente. Tribulação é prensar, é imprensar. Mas o cristão não desiste da sua fé em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque ele recebeu uma promessa, vida eterna. Benignidade, cherestotes, significa não querer magoar ninguém, nem lhe provocar a dor. É isso que está acontecendo no nosso... Veja como é a importância do fruto do Espírito e descrever cada fruto para entendermos o que significa isso. Não querer magoar ninguém. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. Mateus vai falar sobre isso, o Evangelho de Mateus. Mas não, eu estou machucando pessoas, então a carne está prevalecendo. A velha natureza está falando mais alto.
Eu estou precisando me voltar para Deus, buscar a Deus, para que Ele produza em mim o seu fruto. Ela responde às necessidades das outras pessoas. Uma pessoa benigna, ela não quer magoar, ela não quer provocar dor. E veja que mesmo quando eu exorto alguém no sentido de animar, de falar uma verdade, mostrando para ele a necessidade dele se levantar, eu não estou provocando dor. Eu estou ali exortando para trazer ânimo. Porque até a palavra exortar está confusa no nosso meio cristão. As pessoas pensam que exortar é arrebentar, é bater. Tanto é que nós vemos pessoas falando assim, eu sou vaso de exortação. Eu sou pregador de exortação. Ele nem sabe o que significa, ou ela, a palavra exortar no original. Nem sabe. Então aprenda hoje. Exortar é animar, é levantar, é colocar para cima, é mostrar para aquela pessoa que ela pode mudar, que pode haver mudança na vida dela, transformação. Então o cristão, ele precisa de benignidade, bondade, agatosune, generosidade sincera e merecida. Ah, eu não vou fazer. Ele não merece, ela não merece. Bondade é aquilo que nós vamos fazer sem a pessoa merecer. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus é bondoso conosco. Sabe por quê? Porque eu não mereço ser servo dele. Eu não mereço ter sido perdoado dos meus pecados. Os meus pecados foram perdoados porque Jesus pagou na cruz do Calvário a nossa dívida. Deus foi bondoso. Aí Deus é bondoso comigo, mas eu não quero ser bondoso com o outro, que eu disse que ele não merece. Mas eu também não mereço diante de Deus. Então entenda uma coisa. Tudo que a Bíblia disser que você deve fazer para com o seu próximo, e você dizer assim, ah, mas ele não merece, ela não mereça, lembre-se que o padrão que você deve seguir é o seguinte: Deus fez por mim, então eu devo fazer pelo meu próximo. Deu para entender? Deus sendo ofendido, ele, dentro do seu plano, trouxe um meio para nos trazer perdão dos nossos pecados. E eu não quero perdoar. E eu não quero fazer o bem para alguém porque eu acho que a pessoa não merece. Mas eu também não mereço. Eu também não merecia ser perdoado. Então você que diz assim, eu não vou perdoar porque essa pessoa não merece ser perdoada. O pecado dele é imperdoável. Para pensar no que você está dizendo. O seu pecado também seria imperdoável, humanamente falando. Mas o Senhor, por amor, deu seu Filho Jesus Cristo para que pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Generosidade sincera e merecida pode ser expressa em atos de bondade, Lucas 7, do 37 ao 50. Fé, fidelidade é uma melhor colocação aqui, uma melhor tradução. É a lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. Isso tem para com Deus, nós devemos ter fidelidade para com Deus, mas também precisamos entender que precisamos ter fidelidade também no sentido de pessoas. Quantas pessoas infiéis? Então nós temos vários textos aqui, várias referências mostrando a necessidade de fidelidade. Mansidão, que é prautes, moderação associada à força, é a coragem, a coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equilíbrio quando for necessário e também humildemente submeter-se quando for preciso. Uma pessoa mansa é uma pessoa que tem força, às vezes tem até posição, mas ele faz tudo de forma equilibrada. Temperança, domínio próprio. Egicateia, controle ou domínio sobre nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais, também a pureza. Então, temperança ou domínio próprio é a mesma coisa e tem a ver com nós termos ali domínio sobre os desejos e paixões. As obras da carne, o cristão tendo temperança, ele não vai ceder. Por quê? Porque o Espírito Santo dá a ele domínio e ele não vai o quê? Ele não vai se entregar. Agora, se eu começar a viver de acordo com os meus desejos, eu vou fazer tudo que os meus desejos
me levarem a fazer. Tá? E isso é importante, eu não me deixar levar por isso. Andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Então, o que é ser guiado pelo Espírito? Vitória, ou seja, não ceder aos impulsos da minha própria natureza. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. E o que seria humildade, submissão e santidade? Humildade é a autoavaliação que a pessoa, através da ação do Espírito, faz de si mesma acerca da sua pequenez e deficiências. Ela se vê uma pessoa totalmente dependente de Deus. Ela se avalia. Ela mesmo se avalia. Às vezes as pessoas pensam que humildade tem a ver com falar baixo, se vestir de qualquer jeito. Não. Uma pessoa pode fazer isso tudo e ser uma pessoa extremamente orgulhosa, soberba, tá? Submissão fala de obediência total a Deus. E santidade fala de consagração a Deus e abandono da prática do pecado. Então, eu não posso viver na prática do pecado. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Uma vez que eu aceitei Jesus, agora é a hora de eu andar em boas obras. Eu não posso aceitar a Jesus e continuar satisfazendo os desejos da minha velha natureza. Porque se eu fizer isso, eu não estou atingindo o objetivo de Deus, que é transformar a minha vida para que eu venha me parecer o meu caráter com o caráter de Jesus. Colossenses 1,10 fala sobre isso. Andar e agradar a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Andar em amor. Efésios 5,2. Andai como filhos da luz. Olha quantas orientações tem a ver com a nova conduta do cristão. Ele precisa estar aí andando e agradando a Deus. Andando em amor. Andando como filho da luz. Andai nele. Ou seja, viver conforme ele viveu. O apóstolo Pedro nos ensina a andar em temor, não é com medo, é temor, reverência, durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17. Quando Paulo começa o versículo 16 dizendo, digo, porém, Gálatas 5,16, isso aponta para o que segue ser extremamente importante, que é a leitura em classe nossa. Ele começa lá no versículo 16, digo, porém. Para o cristão, o Espírito é companheiro de caminhada que qualifica o nosso agir. Então ele vai nos transformando para que nós possamos ter uma vida que agrade a Deus. O título dessa lição fala fruto do Espírito, o eu crucificado. Precisamos entender que para vencer a carne é preciso andar no Espírito. E só anda no Espírito quem manifesta o fruto do Espírito. Precisamos entender que para vencer a carne é preciso andar no Espírito. E só anda no Espírito quem o Espírito Santo pode produzir o seu fruto. Caso contrário, eu vou continuar com um comportamento que tem a ver com as obras da carne. Se eu não quero satisfazer as obras da carne, o Espírito Santo vai precisar produzir em mim o fruto dele. Logo, se há um jeito de crucificar a carne, logo, só há um jeito de crucificar a carne. Que aqueles que estão em Cristo crucificaram, né, as suas paixões. Muito bem, mas como é que eu crucifico as minhas paixões? O fruto do Espírito. Romanos 7 trata do eu, carne, natureza pecaminosa, no controle, e o resultado do eu no controle, para quem vive satisfazendo os desejos da carne, o capítulo 7 de Romanos, que inclusive está até na leitura, no devocional diário da EBD dessa lição, quem vive para satisfazer o desejo da sua carne, o resultado sabe o que é? Morte.
Em Romanos 8, Paulo fala do Espírito no controle. Por quê? Porque nós recebemos o que? Perdão dos nossos pecados, não somos mais condenados e agora o Espírito está no controle. Em Romanos 7, Paulo está falando dos não cristãos. Como é que eles vivem? Querem fazer o bem, mas não conseguem. Por quê? Porque são escravos do pecado. Em Romanos 8, ele pode fazer o bem. Por quê? Porque ele é livre, mas mesmo podendo fazer o bem, ele pode voltar também a querer viver pecando. Por quê? Porque naquele momento a natureza pecaminosa ainda está ali. Ele não pode ceder para a sua natureza pecaminosa, porque ele agora é livre. Então ele não deve ceder. Esse não pode não quer dizer que ele não pode ceder. É impossível ele ceder, não. Ele não pode no sentido de não ser algo que ele deva fazer. Ele não deve ficar cedendo à sua natureza pecaminosa. A luta vai existir. Não adianta querer viver sem conflito nessa área. Vai haver o conflito. Mas em Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo, nós vencemos esse conflito. Então, no capítulo 8, a carne representa... Romanos 8, Paulo fala do Espírito no controle. Qual é o resultado? Vida. Quando o Espírito está no controle, o resultado é o quê? Vida. Quando a carne está no controle, o resultado é o quê? Morte. A carne representa o que somos por nascimento natural. Quando nós nascemos, nós já temos a inclinação, já viemos culpados. E o Espírito, o que nos tornamos pelo novo nascimento. Ou seja, quando aceito Jesus, eu recebo o novo nascimento. O cristão tem duas naturezas. A velha natureza e a nova natureza em Cristo. Só que a nova natureza nos dá a condição de vencer a velha natureza. O nascimento do Espírito. Por isso, o fruto do Espírito é algo imprescindível na vida do cristão. Este conflito entre a carne, o eu, e o Espírito resulta ou numa completa submissão às mais inclinações da carne, o eu. O conflito pode fazer com que eu ceda e falo, não, tá difícil, eu não quero viver essa luta, eu não quero passar por isso, eu não quero me esforçar, então eu vou ceder. Veio o desejo, dá lugar ao desejo. É por isso que você vai encontrar cristãos que estão na igreja e vivem uma vida cedendo à sua natureza pecaminosa. Isso é errado. Ele está caminhando para um caminho que não é o caminho que Deus determinou para que o salvo em Cristo Jesus caminhe. E isso pode levar ele à perdição, tá? Este conflito entre a carne, o eu e o Espírito resulta ou numa completa submissão às mais inclinações da carne, o eu, o que significa voltar ao domínio do pecado. Agora, veja bem, imagine uma pessoa que está livre, que pode agora escolher obedecer a Deus. Ela não é mais escrava do pecado, mas aí ela quer voltar ao domínio do pecado. Não há lógica. Jesus não nos salvou para viver uma vida no pecado. Se é para viver uma vida no pecado, eu não tenho como estar em Cristo. É impossível estar em Cristo e viver uma vida no pecado. Não tem como. Ou bem é uma coisa, ou bem é outra. Eu vou estar servindo a mim mesmo. Então, nós temos aqui o que significa voltar ao domínio do pecado ou numa plena submissão à vontade do Espírito Santo. Ou seja, ou bem as inclinações da carne me vencem, ou eu estou numa submissão à vontade do Espírito Santo, continuando o crente sobre o senhorio de Cristo. Se eu estou no domínio do Espírito, eu estou no senhorio de Cristo. Versículo 16 de Gálatas 5, Romanos 8, 4 a 14. O campo de batalha está no próprio cristão e o conflito continuará por toda a vida terrena. Não existe fim de conflito aqui na terra, visto que o crente por fim reinará com Cristo. Se alimentarmos a carne, fazendo provisão para ela, fracassaremos irremediavelmente. Se eu vivo para praticar os desejos da minha natureza pecaminosa, eu vou fracassar. E como eu alimento a carne? Você pode perguntar, Pastor Mário Luna, como é que eu alimento a carne? Fazendo o que não deve fazer, vendo o que não deve ver, ouvindo o que não deve ouvir, indo onde não deve ir. Então, tudo aquilo que a palavra de Deus me ensina que eu não devo fazer, se eu faço, eu estou alimentando a carne. O cristão, assim, jamais terá vitória espiritual sobre a sua carne. Se o cristão sabe que facção, ira, peleja, contenda, glutonaria, bebedice e coisas semelhantes a estas são desagradáveis a Deus, por que ele faz? Se ele está praticando, se ele está
conformado com aquilo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo. Em outra tradução, versão vai dizer: e não vos amoldeis a este mundo, ao sistema desse mundo. Não vivais como as pessoas que estão sem Cristo, que estão mortas em delitos e pecados vivem. Como é que um cristão que recebeu nova vida vai voltar a viver como alguém que está morto, que é o não cristão, espiritualmente falando? Então, se eu fizer isso, eu vou fracassar. E a forma de eu fazer isso é vendo o que não devo ver, ouvindo o que não devo ouvir, indo onde não devo ir. Tudo isso vai contribuir. E eu não vou ter vitória. E aí podem orar por mim, o pastor pode orar por mim, o irmão pode orar por mim, a irmã pode orar por mim, alguém pode orar por você, e nada vai acontecer. Porque eu estou cedendo aos desejos da minha velha natureza. E essa velha natureza não é extinta, ela não vai sair. Enquanto eu estiver aqui nessa terra, haverá essa luta. Mas Deus nos deu poder para vencer essa luta em Cristo Jesus. Porém, se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos esses apetites desenfreados da carne. E como alimenta o Espírito? Você pode perguntar: lendo e meditando na palavra de Deus, orando, adorando e louvando ao Senhor, estando em comunhão com os irmãos para ser edificado e etc. E várias outras coisas. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, que seja de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Mas aí o crente está envolvido com várias coisas que não tem nada a ver com isso. E aí quer ter uma vida espiritual. Impossível. Fixando o tópico 1, o fruto do Espírito na vida do crente. Primeiro, como definição, ele é o resultado de amadurecimento e crescimento espiritual. O fruto do Espírito, ele é ali manifesto e ele vai trazendo amadurecimento e crescimento espiritual. Conforme o Espírito Santo vai produzindo, nós vamos amadurecendo e nós vamos tendo crescimento espiritual. Não tem produção de fruto, não tem amadurecimento, não tem crescimento espiritual. E é por isso... Perdoe-me. E é por isso que nós encontramos vários cristãos meninos. Por quê? Porque não há amadurecimento. Não há crescimento espiritual. E esses meninos você vai olhar e eles vivem praticando obras da carne. Segundo, a Bíblia fala de fruto, que tem o amor que sustenta as outras virtudes. E a unidade aponta para o caráter de Cristo. Então, em segundo lugar, fruto tem a ver com o amor como base das outras virtudes e tem a ver com a unidade no sentido do caráter de Cristo. E terceiro, andar no Espírito significa vitória sobre os desejos e impulsos carnais, que nada mais é do que crucificar a carne. Alguém se acha espiritual, mas não consegue vitória sobre os impulsos da sua velha natureza. Alguém só pode ser considerado espiritual se ele não vive na prática das coisas da carne. Se ele vive nos desejos, na satisfação dos desejos da carne, ele não é espiritual. Mas pastor, ele profetiza, não é espiritual. Pastor, ele prega, mas não é espiritual. Pastor, ele entrega a revelação, não é espiritual. Pastor, ele está toda semana no monte, não é espiritual. Espiritual é apenas aquela pessoa que tem vitória sobre os seus desejos e impulsos carnais. Caso contrário, é alguém imaturo e que não tem crescimento espiritual. Só que eu não estou dizendo isso para você julgar ninguém. Eu estou dizendo isso para eu mesmo me avaliar e pedir: Deus, muda a minha vida. Porque eu preciso de crescimento espiritual e eu preciso de amadurecimento. 2. Diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Aqui ele vai fazer aqui uma correlação entre o fruto e os dons. E a diferença. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, o Espírito Santo. E ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom, tá? 1 Coríntios 14, 1. Talvez você diga, como? Vamos lá. 1 Coríntios 14, 1 diz: segui o amor
e procurai com zelo os dons espirituais. Se Paulo diferencia aqui, ele fala assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, é claro que amor não tem nada a ver com dom espiritual. Se ele colocou fora aqui, é claro que não tem nada a ver. Mas, principalmente, que profetizeis. Podemos notar que Paulo diferencia o amor dos dons espirituais, pois ele diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Quem estudou em teologia a doutrina das escrituras, que chamamos de bibliologia, sabe que os títulos e subtítulos em nossas bíblias não fazem parte dos escritos originais e servem apenas para nos dar uma ideia do que o capítulo ou parágrafo estão tratando. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. O que esses títulos que eu estou falando? É aqui, ó. Esse é um título, ó, a Suprema Excelência da Caridade, capítulo 13 de 1 Coríntios. Essa parte aqui não é inspirada. Isso aqui foi colocado na organização quando foi dividida a Bíblia em versículos e capítulos. Então, alguns títulos desse aqui, às vezes, em algumas Bíblias pode vir aqui escrito, o dom do amor. Aí alguém vai falar, não, mas amor é dom, tá escrito aqui. Mas isso aqui não é inspirado. Isso aqui é apenas para organizar. É claro que o amor é uma grande dádiva de Deus. Deus é amor também, mas ele não é dom espiritual. É isso que o escritor está dizendo, tá? Só para você poder entender nesse caso. Louvado seja o nome santo do Senhor, tá? Quem estudou em teologia a doutrina da escritura, bibliologia, sabemos que os títulos não fazem parte, como eu já disse aqui no caso. No capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, foi colocado como título em algumas versões o dom do amor. Mas os dons, preste atenção, mas os dons cessarão e o amor continuará. Então o amor não pode ser dom espiritual. Então ele não pode ser um dom, no sentido de dom espiritual. Diferença. Qual a diferença entre fruto e dom? Quem é melhor? Qual é o melhor? Vamos lá? O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem. Já foi dito isso. A primeira é a maior modalidade do fruto do Espírito, é o amor. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. Tem um dos comentaristas, um dos teólogos que chama de modalidade. Então ele aqui diz que a primeira e a maior modalidade é o amor, dentro do fruto do Espírito. As demais modalidades são reflexos do amor. Quem ama vai ter paz. Quem ama vai ter alegria. Quem ama vai ter longanimidade. Quem ama vai ter fidelidade. Quem ama vai ter domínio próprio. Veja que amando a Deus, eu quero ter tudo isso. Não só para agradar a Deus no sentido da minha relação com Ele, mas na minha relação com o meu próximo, tá? O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons. Então você vê que o amor norteia o fruto do Espírito. O amor também norteia os dons espirituais. O amor norteia toda a vida do cristão. Jesus disse que nós, como cristão, como discípulos de Jesus, seríamos conhecidos pelo nosso amor um pelo outro. O amor é superior aos dons, é o caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Por essa razão, o amor encabeça essa lista. Gálatas 5, 22. E outras passagens prevalece a supremacia do amor. 1 Coríntios 13, 13. Gálatas 5, 13, 6, 1, 2. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. E são passageiros. 1 Coríntios 13, 8 a 10. Mas o amor é eterno. Existe, inclusive, um louvor que diz que o amor jamais acaba também, né? Amor é uma palavra que perdeu seu significado, tornou-se símbolo de paixão. Aí no mundo, quando se fala de amor, né, eles estão falando de paixão, sexo, tá? E até é relacionado com relações sexuais fora do casamento. Eu amo fulano, é casada, tá amando alguém. Eu amo fulano, é casado e tá amando alguém. Como assim? Isso não é amor. Porém, Paulo usa a palavra ágape. É claro que existem, para os gregos, haviam palavras diferentes para amor, só que eu não vou usar aqui, porque eu não tenho tempo para isso. A lição já é uma lição muito robusta, então eu não tenho tempo para descrever isso. Mas Paulo usa ágape, tá?
que aponta para o próprio amor de Deus. Quando no texto aparece amor na nossa Bíblia, mas ela veio da tradução ágape, está falando do amor de Deus. É um amor sacrificial, genuíno, puro, santo, que não busca seus interesses. É o amor de 1 Coríntios 13. É o amor que se entrega, que vai muito além de uma emoção. Ele é atitude, é ação. Eu quero até deixar claro aqui, quando tem o fruto do Espírito lá, começando encabeçado pelo amor, no caso, é o amor de Deus também, o amor ágape. Aí uma vez que você tenha esse amor na sua vida, isso vai te dar uma base para os seus relacionamentos com as pessoas. E até mesmo dentro, principalmente para quem é casado, com seu cônjuge. Se você apenas deixar um sentimento de paixão nortear o seu relacionamento, isso vai passar, isso vai acabar. E aí o que acontece? Daqui a pouco você diz, eu não amo mais. Agora o amor ama sem interesse. O amor se sacrifica. Você vai ver que Paulo vai dizer para os maridos em Efésios capítulo 5, se não me falha a memória, a partir do versículo 25, que nós temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. É um amor sacrificial. E amor sacrificial só pode estar falando do amor ágape. Então, se o Espírito não produziu o amor ágape dentro de mim, dentro de você, você vai ter sérios problemas no seu casamento. Seja você esposa, seja você marido. Casamentos aonde o cônjuge, Deus está trabalhando e está transformando a vida deles, eles vão ser casamentos muito melhores estruturados do que pessoas que não levam em conta isso e estão deixando as obras da carne prevalecer. Com certeza, dificilmente vamos conseguir levar um casamento à frente dessa forma. Dificilmente. Vai ser muito difícil, certo? É o amor que se entrega, que vai muito além de uma emoção. Amor, inclusive, nem é emoção, tá? Quando Paulo manda para os maridos amar, eu não controlo a emoção. Paulo manda amar. Amor é atitude, é ação. É igual perdão. Perdão não é emoção. Eu não senti de perdoar. Não é uma questão de sentir, é uma questão de obedecer o que a Bíblia manda. Perdoe as ofensas, assim como nós perdoamos, pedindo a Deus, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Deus manda perdoar, porque aquele que não perdoa não será perdoado. A base do perdão é o perdão que Deus nos deu. E alguém diz assim, eu não senti vontade de perdoar. Não sentiu vontade? Não é uma questão de sentir, é uma questão de obedecer. Sabe o que acontece quando eu falo isso? Isso prova que a minha fé está abalada. Sabe por quê? Porque quem crê, obedece. E ele não pede razão para poder obedecer. Ele apenas crê. E a palavra está escrito, perdoe. Então eu não tenho que ter razão para perdoar no sentido das minhas razões. A Bíblia manda perdoar. Então eu vou lá e perdoo. Baseado no quê? No perdão que Deus me deu. A Bíblia manda amar. Não manda a pessoa merecer ser amada. A Bíblia manda amar. Então eu vou lá e amo. Eu não amo porque ela merece. Eu amo porque a Bíblia manda amar. Eu estou amando. Agora, se eu tenho um relacionamento conjugal, aí é um cônjuge, a gente também vai tendo afeição pela pessoa, vai aumentando, né? Aquele carinho, aquela comunhão, aquela afinidade. Por quê? Porque ela faz coisas pra gente. Então aquilo também ajuda muito. Mas a questão de amar não é emoção. Amor é atitude, é ação. É amar quem não merece. Assim como Deus nos amou. É amar como Cristo nos amou, pois nos amou até as últimas consequências, ao ponto de se entregar por sua igreja. Entendemos dessa forma que o amor tanto norteia os dons como o fruto do Espírito. Tudo na conduta do cristão tem como base o amor. Deus é amor. O céu é viver em amor, em comunhão eterna com Deus e uns com os outros. Não vai ter guerra lá no céu, não. Não vai ter aquele negócio que eu não falo com fulano, eu não falo com outro. Não, não existe isso, não.
Vai haver uma comunhão perfeita, até porque o pecado não vai fazer mais parte da nossa natureza. Então não tem como ter obra da carne, facção, inveja, ira, pode esquecer. Então o céu é um lugar de amor, e para ir para o céu eu preciso entender que a minha vida vai ser transformada. Eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo pelo que Jesus fez, mas o que Jesus fez, vai haver transformação na minha vida, vai resultar em transformação na minha vida. Aceito Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de mim e agora ele vai começar a transformar a minha vida para que eu possa me parecer com Jesus. E quando Jesus vier buscar o seu povo, o pecado, a presença do pecado na minha vida vai acabar. Ou seja, não vai haver mais o pecado. Aí eu vou ser ali livre da presença do pecado. Terei um corpo glorificado. Seja louvado o nome do Senhor, porque eu e você e todos aqueles que partiram em Cristo e que estão servindo a Cristo ainda, que estão vivos, terão um corpo glorificado se perseverarem até o fim. Não é sem propósito que os 10 mandamentos podem ser reduzidos em 2. Lucas 10, 27 diz: e respondendo ele, disse: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se um cristão tem dons espirituais e não tem amor, isso não adianta nada. Se um cristão diz que tem o fruto do Espírito e lhe falta amor, esse cristão está equivocado. Vou repetir. Se um cristão tem dons espirituais e não ama o seu próximo, ele não tem, ele realmente isso não vai adiantar nada. Ele tem a ferramenta, mas ele não tem transformação de vida. E se um cristão diz que tem o fruto do Espírito e não ama, ele está equivocado, porque a base do fruto do Espírito é o amor. Os dons na igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais, que foi a lição passada. A lição de número 4 tratou sobre os dons espirituais, a atualidade dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1. Que busquemos os melhores, 12, 31. E não desprezei as profecias, 1 Tessalonicenses 5, 20. Os dons são comparados a um andaime. Para que dons? São comparados a um andaime numa construção. A igreja a um edifício. Então, para fazer um edifício tem que ter os andaimes. E a igreja é o edifício. Não é possível, nós vamos ver isso em 1 Coríntios 13, de 10 a 12, Efésios 2, de 20 a 22. Não é possível uma construção prosseguir sem o andaime. Não é possível. Mas, uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. Para que andaime se a obra está pronta? No céu, ele usou aqui uma ilustração. No céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Efésios 6, do 10 ao 12. Segundo Apocalipse 21 e 22, no mundo vindouro não há necessidade desses recursos do Espírito. Na lição 4, estudamos, como foi dito, os dons espirituais e aprendemos que eles são necessários para adoração e serviço do ministério. Já o fruto está relacionado com o caráter cristão. Então, um está relacionado com serviço e adoração. Outro está relacionado com o nosso caráter, a nossa conduta, a ética cristã. Caso você não tenha assistido a aula sobre a atualidade dos dons espirituais, que é a lição 4, no final dessa aula poderá clicar e assistir. Uma coisa importante a dizer aqui é que nós precisamos muito entender a importância de um e de outro. Não é que um é melhor do que o outro, eu só quero um, não quero o outro. Eu preciso dos dons para trabalhar na seara do Senhor, exercer o meu ministério, a adoração a Deus. Mas eu preciso do fruto, porque o que adianta? Eu vou sair trabalhando no reino de Deus, as pessoas vão olhar para mim e falar assim: mas espera aí, mas esse irmão é usado, entrega a revelação, entrega a profecia, Deus usa ele para orar, para curar, mas esse irmão é mentiroso. Mas esse irmão está sempre envolvido em contenda. Mas esse irmão está sempre envolvido em mexerico, em fofoca. Então, se não tiver transformação de caráter, eu acabo ficando desacreditado. E aí alguém, espertamente, vai dizer: não, irmão, mas acontece que a gente não pode ficar julgando as pessoas.
Mas a pessoa não cristã, ela não tem essa ideia. E ela realmente não vai acreditar. E ela não vai querer ser cristão nunca. Porque eu dou um mau testemunho. É por isso que Jesus disse: o escândalo até vai vir, mas ai daquele que provém o escândalo. Aquele que traz escândalo. Porque almas ficam impedidas de chegar ao reino de Deus. Elas começam a se contrair, elas não querem. Por causa do quê? Do meu mau testemunho. Então cuidado com isso. Tá? Isso é importante. Fixando o tópico 2, os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte. Dons espirituais, fruto do Espírito. Qual é a fonte? O Espírito Santo. Ambos glorificam a Cristo, certo? Tanto dons como fruto. Ambos têm como base o quê? O amor. 3. O Espírito se opõe à carne. Eu peço paciência, porque essa aula é uma aula robusta, mas nós vamos em frente. Estamos no terceiro tópico, último tópico. Assista até o final. Você vai poder aprender, vai poder aí compartilhar essa aula na sua rede social, no seu Facebook. Vai poder aí se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Não deixe de fazer isso, tá? Dá um like aí no vídeo, faça algum comentário. Ficou alguma dúvida sobre o aprendizado dessa aula? Comente, pergunte. Fique à vontade para aprendermos juntos. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. Por que Paulo escreveu para a igreja da Galácia nesse capítulo 5? Por que Paulo escreve isso? Olha o que estava acontecendo. O abuso da liberdade cristã, que é a antinomia, de um lado, e o legalismo, de outro, estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião. Então Paulo está vendo, de um lado, a liberdade cristã sendo usada de forma errada e, de outro lado, o legalismo. Isso estava gerando o quê? Falta de amor e desunião. Então vamos lá, legalismo. O que é legalismo? Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. Ou bem, eu estou na carne, ou bem, eu estou andando no espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, tá? Então, quem é legalista está dependendo das suas forças. Força do seu braço. Eu oro, eu busco, eu vou para culto, eu faço, eu aconteço. Não tem a ver diretamente com a lei, mas tem a ver com aquilo que se espera do cristão. Mas ele quer falar que está fazendo na força do seu braço. Mas para viver no espírito depende da graça de Deus. É bem verdade que eu oro, eu leio Bíblia, eu vou a culto, eu presto serviço na obra, mas eu só posso fazer isso por causa da graça de Deus, porque o Espírito Santo passou a morar dentro de mim e gerar vontade em mim para fazer isso. Agora, se eu faço isso de mim mesmo, eu confio no meu braço, eu não confio na graça de Deus. Então, isso não é transformação do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os judaizantes, em Gálatas 2,14, ensinavam nas igrejas da Galácia, é egocêntrico, é o eu no controle, motivado pela carne e gera o quê? Competição espiritual que resulta em quê? Desavença. O que mais você vai encontrar são pessoas: ah, mas eu vou para culto, eu jejuo, eu busco. Aí ele se acha muito espiritual, aí o que acontece? Ele desfaz dos outros. E vira e mexe, tem contenda por causa disso. Porque quem está prevalecendo aqui é as obras da carne, não é o fruto do Espírito. Porque no fruto do Espírito não existe isso. Começando com o quê? Como a base? O amor. Aonde há amor, não há competição. Aonde há amor, não há desavença. Aonde há amor, nós sabemos de fato quem nós somos. Todos nós fomos perdoados dos nossos pecados e todos nós estávamos condenados. Não há ninguém melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você só porque eu estou aqui gravando esta aula ensinando a você. Eu sou tão pecador arrependido quanto você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas as pessoas, por cumprirem determinadas coisas que como um cristão devemos cumprir, mas elas cumprem isso voltadas para o seu ego, para satisfazer, para mostrar que fazem, isso torna uma competição e isso traz como resultado o quê? Desavença. É o que Paulo está falando. Paulo não condena a lei, pois a lei é boa.
mas demonstra que a lei é como um tutor. Funcionava também como uma cerca de aviso mostrando, ó, isso aqui não pode. Que aponta a condição do homem como um pecador, pois é escravo do pecado. O homem sem Cristo é escravo do pecado. A respeito dessa lei, Paulo declara que ela foi dada por Deus por causa das transgressões, a fim de demonstrar que o pecado é a violação da vontade de Deus. Quem anda na carne anda satisfazendo isso, anda cometendo pecado, violação da vontade de Deus. Aí Paulo vai mostrar que foi dada a lei por causa disso e despertar os homens a verem a sua necessidade de misericórdia, graça e salvação de Deus em Cristo Jesus. Quando o homem olha para os mandamentos de Deus, ele vê a necessidade. Não, eu preciso da misericórdia de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Uma vez que o homem é confrontado, ele fala, não, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso da graça de Deus, eu preciso de salvação, senão eu vou ser condenado, eu não quero ser condenado. E embora o mandamento fosse santo, bom e justo, Romanos 7,12, era inadequado. Inadequado em que sentido? Porque não conseguia transmitir vida espiritual nem força moral. A lei não dava ao homem condição dele ter vida espiritual nem força moral. Por que o homem em Cristo consegue ter força moral? Porque o Espírito mora dentro dele. A lei estava do lado de fora, sendo dita, mas não havia uma ação de dentro para fora. Em Cristo nós recebemos uma ação de dentro para fora. O Espírito nos dá o desejo e nós vamos buscar. Agora, se nós não nos voltamos para Deus, nós não damos ouvidos a esse desejo e nós começamos a satisfazer os nossos desejos carnais. Nós temos aí várias referências, Gálatas 3:21, Romanos 8:13, Hebreus 7, 18 e 19. A lei não pode salvar. Mas os judaizantes estavam usando a lei lá. Olha só a situação. Mas a graça de Deus traz salvação aos homens. Uma vez que os gálatas conheceram a liberdade em Cristo, estavam novamente se deixando escravizar pelos legalistas que ensinavam que o sacrifício de Cristo sozinho não era suficiente para salvar o homem e precisava também que cumprissem a lei de Moisés para serem salvos. Então, os gálatas tinham conhecido a liberdade e conhecereis a verdade vos libertará. Foram libertos, mas agora estavam sendo ensinados que junto do evangelho precisavam voltar a cumprir a lei para que fossem salvos. Pois bem, se a salvação vem através das obras da lei, Cristo não precisava morrer na cruz do Calvário, certo? O pecado, presta atenção nisso, o pecado trouxe para o interior do homem um orgulho. Isso veio para todos nós, tá? Todos nós, naturalmente falando, homens naturais, sem Cristo, todos nós éramos atacados por esse orgulho, no qual não aceita nada dado de graça. Aí o que acontece? Uma vez que eu não aceito nada dado de graça, eu quero merecer aquilo para que ninguém jogue na minha face, eu uso isso também para Deus. Você pode ver que há várias religiões no qual eles oferecem salvação através do que você faz. O cristianismo não oferece salvação através do que eu faço, através do que Cristo fez. O que eu faço é resultado do que Cristo fez. É a forma de eu saber se realmente eu aceitei Jesus. Só que muitos de nós somos tentados a querer conquistar nossa salvação através do que nós fazemos. Nós somos levados pela nossa velha natureza, esse orgulho de querer merecer. Eu não posso lidar com Deus como eu lido com os homens. Eu quero merecer para ninguém jogar na minha face. Só que eu não tenho como merecer salvação. Não há como merecer salvação. Vamos entender por quê? Vamos lá. O pecado trouxe para o interior do homem um orgulho no qual não aceita nada dado de graça. Por isso, o ser humano precisa saber que recebeu algo porque mereceu. Dessa forma, os judaizantes pensavam que cumprir a lei era algo que os daria méritos para se salvarem.
Você pode ver que até no meio evangélico, as pessoas são muito atraídas por lugares aonde fala pra gente fazer pra Deus pra receber em troca. Porque aí a pessoa pensa que ela tá merecendo. E aí Deus tem que fazer. E eles, inclusive, até ensinam isso. Ei, faz porque Deus vai ter que te honrar. Vai ter que honrar? Deus não tem que nada. Deus tem compromisso com as escrituras. Vou pegar aqui, ó. Deus tem compromisso com a sua palavra. Aqui, ó. Deus tem compromisso com a palavra dele. Não, aqui, ó, com a palavra dele. Deus não tem compromisso comigo. O compromisso de Deus comigo, ele vem quando eu cumpro a palavra dele. Quando eu tô dentro da palavra dele, aí ele é fiel à sua palavra para cumprir aquilo que ele prometeu. Então, as pessoas têm muito disso, né? Aí faz uma barganha com Deus para poder receber, mas ele vai fazer uma barganha tipo, eu dei, eu tenho que receber. E é o que estão ensinando, mas não é o que a Bíblia ensina. Isso era, vamos lá. Em outras palavras, eles queriam vencer as obras da carne dependendo apenas das suas forças. Eles queriam méritos para se salvar. Vamos cumprir a obra da lei. Aí, em outras palavras, o que eles estavam fazendo? Eles queriam vencer as obras da carne dependendo apenas das suas forças, sem a graça de Deus. Isso é impossível. Quando alguém disser para você assim, irmão, negue-se a si mesmo, lembre-se que por trás do negar a si mesmo, há a sua dependência do Espírito de Deus para poder te dar força, da graça de Deus que te dá condição. Não é o negar a si mesmo na sua força. Acredito eu que tem muitos cristãos frustrados porque eles tentam negar a si mesmo dentro de uma autossuficiência. Eu não vou pecar, eu não vou errar, eu vou agradar a Deus pensando que ele de si mesmo consegue. Ele tem que tentar fazer isso, mas com a graça de Deus. Lembrando o seguinte, Senhor, eu de mim mesmo não consigo, mas através da tua graça e da ação do teu Espírito Santo eu vou conseguir, porque eu recebi uma nova natureza e eu vou conseguir, porque tu me deu poder para isso. Aí você está usando realmente o que a palavra de Deus diz. Agora, se você usar as suas forças, você não vai conseguir. Isso era impossível, vencer as obras da carne através das suas forças. Paulo combate isso e ainda aponta que buscar salvação pelas obras, achando-se merecedores, trazia como consequência uma competição entre os Gálatas. Não é a mesma coisa que acontece em nossas igrejas nos dias de hoje? Ou nos dias atuais? Essa competição? A questão não está no cumprimento da lei de Moisés em nossos dias. No cristianismo, nós não procuramos cumprir a lei de Moisés, mas em realizar coisas associadas à vida cristã, como se elas dessem a nós garantia de salvação e até um grau maior de espiritualidade. Lembra da parábola do fariseu e do publicano de Lucas 18, do 9 ao 14? Lembra dela? Pessoas usam suas idas ao templo, suas orações, leituras da palavra, serviço em geral na obra como se fosse meios de conquistar a salvação. Tá errado? Se você faz isso, isso é consequência de uma vida salva. Se você faz isso pensando que você vai conquistar a salvação, você está indo pelo caminho errado. Você não faz para conquistar a salvação, você faz porque você é salvo. E quem não os acompanha no mesmo ritmo são inferiores e até indignos de salvação. Vivem condenando pessoas ao inferno. Aí essas pessoas que fazem as coisas no braço, no seu braço, na força do seu braço, ele ora na força do seu braço. Pastor, mas é possível alguém orar na força do seu braço? Sim, mas por que não? Ele se habituou. Lê na força do seu braço, prega na força do seu braço, pode acontecer? Pode. Aí ele acha que as pessoas têm que fazer no mesmo jeito que ele. Inclusive quer uniformizar todo mundo. Todo mundo tem que se parecer com ele ou com ela. Isso é competição. Deus usa cada um dentro daquilo que Deus chamou. Deus inclusive vai usar de acordo com a nossa personalidade, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com o nosso vocabulário. Se Paulo falou para reis, é porque ele tinha um vocabulário, ele tinha estudado para isso. Não adianta pegar uma pessoa simples, uma pessoa com pouco estudo. Ela vai ser usada por Deus sim, mas ela não vai ter um vasto vocabulário. Não é porque ela está tendo uma vida com Deus que Deus vai dar um vasto vocabulário para ele. Não estou dizendo que Deus não possa fazer isso. Deus pode, se ele quiser fazer. Mas eu estou dizendo que Deus vai nos usar dentro daquilo que nós temos também. Ele vai usar dentro da nossa personalidade, do nosso vocabulário. Ele nos capacita, mas dentro de quem somos também.
Ele não arranca a minha personalidade. Se eu sou um homem que falo mais, sou mais expressivo, ele não vai me colocar para ser uma pessoa mais quieta, mais acanhada, mais tímida. Não existe isso. Certo? Então, pessoas vivem condenando pessoas ao inferno porque não acompanham o ritmo dela. Como se o ritmo fosse ditado por ela e não pela Bíblia, né? Não era isso que o fariseu achava? Preste atenção nisso aqui. Se não conhecêssemos sua história toda, se nós não conhecêssemos a história toda, quando ele dizia que orava, ia não sei quantas vezes no templo, jejuava, não era adúltero, né, não era roubador. Se nós não conhecêssemos a história toda, preste atenção nisso aqui, e apenas levássemos em consideração o que ele fazia em sua religiosidade, que é o que a gente observa, o exterior e não o interior das pessoas, poderíamos achar que ele era um modelo ideal de servo de Deus. Porém, acompanhando o que ele diz na passagem bíblica, descobrimos que esse fariseu tinha um coração cheio de orgulho e se vangloriava por achar-se melhor do que outras pessoas. Preste atenção. Você pode estar diante de mim, observar as obras que eu faço, as coisas que eu faço, mas você não conhece o meu coração. Só Deus conhece o meu coração. Eu posso ter uma máscara diante de vocês. Eu posso me comportar de uma forma que eu me pareça um cristão espiritual. Mas dentro de mim e no oculto eu praticar coisas terríveis. Deu para entender? Então nós não podemos medir a espiritualidade das pessoas por causa do que a gente fica vendo aparentemente. No sentido, mas nós vamos ver a espiritualidade pela transformação. Mas as pessoas estão medindo espiritualidade por dons espirituais, por frequência de culto, por prestação de algum serviço na obra. Isso eu posso aprender a fazer no automático. E mesmo assim não haver transformação na minha vida. Infelizmente, essa é uma grande realidade. O homem foi feito com condições de se adaptar a vários ambientes. Até mesmo a um ambiente no qual ele se torna um homem religioso, mas na verdade não há transformação na sua vida. Leia o primeiro capítulo do livro de Isaías e perceba como Deus rejeita o legalismo, que são atitudes exteriores de corações longe de Deus. Deus diz, não adianta vocês ofertarem o que vocês estão ofertando, não adianta vocês fazerem o que vocês estão fazendo, porque eu não vou receber o que vocês estão fazendo. Quando terminar essa aula, abra sua Bíblia no primeiro capítulo de Isaías e leia. Aí alguém pega lá o versículo 19 e diz, se quiseres ouvir, comereis o melhor da terra. Aí tira o texto do contexto e vai falar para os outros, você tem o direito de comer o melhor da terra. Sabe o que Deus estava exigindo? Obediência do povo para cumprir aquilo que ele tinha prometido, mas que era condicional. Ou vocês me obedecem, ou eu vou trazer o castigo sobre vocês, o juízo sobre vocês. É nesse contexto que ele diz, se quiserdes e ouvides, se quiserdes e me obedecer, vão comer o melhor, ou seja, vão desfrutar da promessa que eu dei, a promessa que eu fiz. Lá no passado, ela continua de pé, mas para isso, vocês têm que me obedecer. Hoje não reina o legalismo, mas o formalismo ou ritualismo no meio cristão, que nada mais é do que a ênfase exagerada às formas externas da religião em detrimento, ou seja, em oposição, ou seja, em colocar de lado sua essência, a plena comunhão com Deus. Aí tá assim, se vai para o templo, deve ir para o templo? É claro que deve ir para o templo. Mas se vem para o templo, se presta serviço, se tem dom espiritual, não se importa se tem vida transformada. E aí a gente enaltece isso e esquece que vida transformada só pode acontecer se houver comunhão com Deus. E comunhão com Deus é demonstrada através de obedecer a Deus. Se não há obediência a Deus, não tem como ter vida transformada. Comunhão essa que é demonstrada através da santificação e do fruto do Espírito, com total ênfase no amor a Deus e ao próximo. Aqui nós não estamos dizendo que os dons são menos importantes do que o fruto, porque são coisas dadas pelo mesmo Espírito para finalidades diferentes. Mas não adianta nós pensarmos que a nossa espiritualidade está nos dons, quando na verdade não há
santificação e muito menos produção do fruto do Espírito na nossa vida, faltando principalmente o amor. O formalismo foi muito combatido pelos profetas e por nosso Senhor. Isaías 29:13. Eu vou até pegar minha Bíblia aqui, eu nem preparei esse texto, mas vamos ler esse texto. Isaías, né? Eu não preparei esse texto aqui, ele não está aí, mas vamos ler esse texto de Isaías 29:13 para você entender a seriedade da coisa, e eu também. Isaías 29:13 diz assim, preste atenção. Porque o Senhor disse, pois esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Deus está dizendo, eles com a boca, com os lábios, parece que me honram. Estou lá no culto, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Volto para casa e tenho atitudes terríveis. A carne está me dominando o tempo todo. E aí Deus diz, eles me honram de boca, mas o coração deles está longe de mim. Por que o coração está longe? Porque se eu vivo para praticar as obras da carne, o meu coração está longe de Deus, porque quem tem comunhão com Deus não vive na prática do pecado. Certo? Mateus 6, do 1 ao 6 também diz isso. Por serem um obstáculo quase intransponível à expansão do reino de Deus. Ou seja, o formalismo foi combatido porque ele é um obstáculo quase intransponível à expansão do reino de Deus. Porque quando entra o formalismo, o que importa é presença no templo, é importante? É, mas a presença em si, sem uma vida realmente que esteja voltada a cultuar a Deus de dentro para fora, tem pouco valor, tem pouca validade. Prestação de serviço, apenas às vezes até mesmo para ser visto, ter notoriedade, não tem nenhum valor, não tem nenhuma serventia para Deus. Deus quer, o propósito de Deus, quando nós aceitamos Jesus, é nos transformar à imagem de Cristo Jesus. A salvação vem através da graça, por meio do sacrifício de Jesus, e não há nada que o homem faça que a mereça. As obras são consequência e nunca o motivo da salvação. A lei do Espírito não é obediência exterior, e sim capacitação interior pelo Espírito Santo para produzirmos boas obras. Obediência exterior não vai adiantar só. Precisa vir de dentro para fora, tá? No entanto, havia o risco de os Gálatas errarem no outro extremo. De um lado, o legalismo. Qual é o outro extremo? O da libertinagem, que é a antinomia, viver sem lei. Não que isso já estivesse ocorrendo. Paulo só mostra aqui porque ele está prevenindo para que não viesse a acontecer. Aonde há legalismo, aonde há formalismo, aonde há ritualismo, com certeza vai aparecer libertinagem. Pessoas que vivem aparentemente, parecendo que têm uma vida santa e piedosa, mas vivem praticando as piores coisas que você possa imaginar e se dizendo crente. Libertinagem seria uma perversão da liberdade que temos em Jesus Cristo. Ele nos libertou da lei somente no sentido de que ela não pode mais nos condenar. Fomos livres. A lei nos condenava. A lei mostrava que nós éramos condenados, tá? Então, nisso, Jesus nos libertou. Por quê? Essa liberdade da condenação da lei, mediante a justificação pela fé somente, não implica que somos livres em Cristo para ignorá-la ou deixar de fazer o que ela manda, a lei como mandamento aqui nesse caso. Por isso, após haver exortado os crentes a não cair no legalismo, que é tentar merecer a salvação por meio das obras da lei, Paulo os adverte contra o cair em outro erro igualmente grave, a libertinagem. Pensar que a liberdade cristã é uma licença para vivermos em pecado. E muitos cristãos, por não vivermos no tempo da lei, por não vivermos naquela situação que pecou, dependendo do pecado, seria apedrejado, hoje acabam se deixando levar por uma vida de libertinagem. Licença para viver uma vida de pecado. Ser livre não é isso. Ser livre é ter condição de vencer os desejos carnais. É o oposto.
tem gente usando a sua liberdade para voltar a pecar. E isso não é liberdade em Cristo. É uma libertinagem. 2. A carne e o espírito. A palavra grega sarx, carne, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar fraqueza física, o corpo, o ser humano, o pecado, tudo com referência aí, ó. Gálatas 4:13, Gálatas também 4:13, Romanos 1:3, versículo 24 de Gálatas 5. Os desejos pecaminosos, Romanos 8:8. O contexto determina o significado dela. Toda vez que você for ler um texto, veja o que o contexto está dizendo. Não isole o texto do seu contexto. Quem isola texto do contexto vai produzir heresia. Vai falar aquilo que o texto não está dizendo, tá bom? No contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos. O que é sax? No contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Ser humano, sem Cristo, é dominado por esses impulsos. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma, espírito, que se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. Aí nós vamos precisar do quê? É só prestar atenção no contexto para saber a que espírito escritor sagrado está se referindo. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. É isso que acontece conosco diariamente. A morte do eu. Diariamente, o Espírito Santo crucifica. É a morte do eu. A carne não tem mais domínio sobre mim. A carne não pode mais ter domínio sobre você. Por quê? Porque você agora é uma nova criatura. Recebeu o Espírito Santo que está dentro de você. Não estou falando do batismo no Espírito Santo. Estou falando do Espírito Santo morando dentro de você. E o Espírito agora começa a produzir a obra dele, a santificação, produzir o fruto do Espírito. E aí é uma mudança. E nós não somos mais vencidos pela nossa velha natureza. Os nossos desejos não podem mais nos dominar. E isso acontece diariamente. Eu preciso buscar isso para que o Senhor possa me dar força e eu não venha ceder aos impulsos da minha velha natureza. Fomos salvos da culpa, ou seja, da condenação e do poder do pecado. Em Cristo deixei de ser culpado, não sou mais condenado. Em Cristo o pecado não me domina mais. Estou no processo de santificação, de produção do fruto do Espírito. Mas ainda não fomos livres da presença do pecado, porque a natureza pecaminosa ainda está aqui. É por isso que um cristão pode voltar a praticar as obras da carne, porque a sua antiga natureza está aqui. Mas ele faz isso não porque ele é dominado e não tem como vencer isso, como o não cristão. O não cristão, ele é dominado e não tem como vencer. Sem Cristo não dá para vencer. Agora, o cristão, ele é livre. Mas mesmo sendo livre, ele pode se deixar, ele pode escolher ceder aos impulsos. Então ele tem como não ceder, mas ele cede. E ao ceder, ele vai estar sendo dominado pelas suas concupiscências, seus desejos pecaminosos, e isso é totalmente contrário ao propósito de Deus para o cristão. No campo do nosso coração ainda se trava uma guerra sem pausa, o conflito permanente entre a carne e o espírito. William Hendrickson fala sobre essa batalha para 3 grupos diferentes de pessoas. Quem são esses grupos? Acontece essa batalha entre a carne e o espírito, nesse caso, 3 grupos de pessoas, tá? Então nós temos, o cristão tem um conflito. William Hendrickson fala sobre essa batalha para 3 grupos diferentes de pessoas. Primeiro, o libertino não tem esse conflito porque segue suas inclinações naturais. Então aqui não tem o conflito. Ele sempre vai ceder às seus desejos. Ele é libertino. 2. O legalista que confia em si mesmo não consegue vitória nesse conflito. O cristão não pode confiar na sua força. Ele precisa entender que é pela graça de Deus que ele vai vencer. Ele precisa entender que ele só vence porque ele recebeu uma nova natureza. Ele precisa entender que ele vence porque ele é livre em Cristo Jesus. Agora, se ele confiar na sua força, se ele usar os seus métodos humanos,
ele vai perder, ele não vai vencer. E terceiro, o crente experimenta um conflito agonizante, mas alcança a vitória, pois o espírito que nele habita o capacita a triunfar. Viver no espírito é subjugar a carne, e isso gera um conflito interno. A luta da carne contra o espírito. Pense em uma fera que é capturada, colocada em uma jaula e trancada. Aqui é uma ilustração. Ela vai debater-se procurando um meio de escapar. Às vezes poderá se mostrar calma, mas não se engane, sua natureza é destruidora e ela buscará uma oportunidade para se livrar daquela jaula. Porém, ela só escapará se abrirmos a porta e a consequência disso será nossa destruição. Assim é o que acontece com nossa natureza pecaminosa quando é mortificada pela ação do Espírito Santo. Ela está mortificada, mas não morta. Por isso ela fica se debatendo dentro de nós. Horas parece calma e inofensiva. Não se engane, pois deixá-la vencer essa luta é a mesma coisa que abrir a jaula e soltar a fera capturada que existe em nós. E isso significa a nossa total destruição. Por isso, precisamos do fruto do Espírito, que é o resultado de uma vida redimida pelo Senhor Jesus. É um processo de maturidade e crescimento espiritual que dura toda a nossa vida cristã aqui na Terra. Não podemos confundir isso com uma imposição religiosa ou qualquer sistema religioso legalista, como estudamos no tópico anterior. O Espírito Santo é quem faz essas coisas. É por isso que o apóstolo Paulo diz que contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:23. Se queremos que o fruto do Espírito se desenvolva em nossa vida, devemos viver uma vida de comunhão pessoal com Jesus. Gálatas 2:19-21 diz: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Vamos entender isso aqui? O que Paulo está dizendo é que quando Cristo morreu, ele pagou a dívida de todos os que vêm até ele. Dessa forma, quando aceito Jesus, eu me uno a ele em sua morte. E por isso a lei que me condenava não tem mais poder sobre mim. Pois o morto, juridicamente, não tem dívida. O morto em si não tem dívida. Eu sei que alguém pode dizer, mas a dívida hoje pode acontecer de alguém morrer e ficar para... Não, mas eu estou falando que o morto em si, ele mesmo, não paga mais dívida. Ele não tem mais dívida. Assim como Jesus ressuscitou, eu também me uno à sua ressurreição. Então, quando eu me uno a Jesus na sua morte, eu deixo de dever. Eu não sou mais um devedor, eu não sou mais um culpado. Mas eu também me uno à sua ressurreição. Eu também me uno à sua ressurreição. E por isso recebo uma nova natureza. A natureza de Cristo. E agora posso ter comunhão com Deus. Deixo de ser um pecador condenado e passo a ser um pecador arrependido. Eu passo a ser filho de Deus por adoção. Eu passo a ser herdeiro de Deus juntamente com Cristo de todas as coisas. Como um pecador arrependido, não vivo mais para satisfazer meus desejos pecaminosos. Senão não tem propósito a salvação em Cristo. E sim para agradar a Deus. Essa agora será uma luta que acontecerá dentro de mim. E a vontade de Deus é que seja desenvolvida em mim a imagem de Jesus. Por isso, entro no processo de santificação diário e é produzido em mim o fruto do Espírito que se opõe à minha antiga conduta pecaminosa. Eu deixo aquela antiga conduta e passo a viver uma nova conduta, a conduta segundo a palavra de Deus. É por esse motivo que Paulo diz, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Gálatas 2:21. Paulo encerra dizendo para os Gálatas que se fosse possível alguém ser justificado por cumprir a lei, a morte de Jesus seria em vão. Por isso, não podemos confiar em nossas boas obras para nos salvar, pois, na verdade, se elas forem realizadas em Deus, são a prova para nós mesmos que, de fato, recebemos um novo nascimento. E o processo de santificação e produção de fruto estão em curso. Glória a Deus. Se tem boas obras, se o processo de santificação está em curso, se há produção do fruto do Espírito Santo, isso quer dizer que tudo está caminhando normalmente. 3 vícios. O apóstolo apresenta uma lista de 15 vícios que ele chama de obras da carne.
Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas. Paulo não pretende ser exaustivo, essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Podemos classificar esses vícios em 3 categorias: sexo ilícito, prostituição, impureza e lascívia, pecados de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria, e pecados de ordem social, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice e glutonaria. A nível social, porque tem a ver do convívio entre eu e meu próximo. Nos falta tempo nessa lição de descrever cada uma dessas obras, mas o que posso resumir é que Paulo coloca pecados sexuais ao lado de inimizades, iras, pelejas, invejas, etc. Parece que nós cristãos achamos que a prática de pecados sexuais é pior diante de Deus do que esses outros pecados. Isso é um grave engano. É claro que para cada tipo de pecado existem consequências diferentes. Para cada tipo de pecado cometido existem consequências diferentes. Porém, pecado é pecado. Nossas igrejas locais estão cheias de pessoas que cometem vários desses pecados como prática de vida e poucos são ensinadas sobre essa gravidade. Muitos até estão assumindo cargos ou funções e por isso precisam ser advertidas, pois acabam influenciando outras pessoas a praticarem as mesmas obras. Como é que alguém, tendo um cargo, tendo uma função, mesmo sendo um crente sem cargo e função, já está totalmente errado, mas sendo alguém que tem um cargo e função, vive a praticar as obras da carne? Ah, mas não é adultério, irmãos. Ah, que isso, irmão, não é adultério. Então a gente pode relevar, e aí deixa a pessoa lá, ela não se retrata, ela não pede perdão, ela continua. Isso vai dar a ela até uma questão de poder repetir novamente o pecado. Afinal de contas, não deu nada. Os pecados de ordem social trazem divisões dentro da igreja e isso afeta diretamente o propósito de Deus, que haja unidade em sua igreja. Gálatas 5:26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. As pessoas podem até achar que os pecados de ordem social... Ah, não, mas eles são pecadinhos, não existe pecadinho e pecadão. Olha o que acontece, tira a unidade da igreja. A igreja não pode crescer por causa disso, onde há facção, onde há inveja, onde há tudo aquilo que já foi mostrado aqui, onde há inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Aonde há essas coisas impede que haja unidade da igreja. Veja que existem vários textos no Novo Testamento que exigem conduta de todos os cristãos e isso engloba aqueles que fazem parte do ministério da igreja. Isso inclui lideranças de forma geral também. Precisamos considerar o que foi dito e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O pecado na vida do salvo sempre será um acidente de percurso e nunca uma prática, pois ao pecar, o Espírito Santo que está realizando o processo de santificação toca em seu coração e o cristão sente-se confrontado e deseja imediatamente pedir perdão a Deus e não repetir tal pecado, ou seja, abandonar o pecado. Ele confessa e ele deixa. E caso isso não esteja acontecendo com você ou até comigo, talvez sua mente já esteja em processo de cauterização, pois para você pecar já se tornou uma prática que quase não te incomoda mais. E tem muitos cristãos, infelizmente, que eles pecam, eles cometem coisas terríveis. Muitos deles até fazem parte do ministério. Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, fazem parte do ministério, são obreiros da igreja. Isso não incomoda mais. Se puder abafar, abafa o caso. Deixa debaixo do tapete. Larga pra lá. Por quê? Porque eles estão ficando com as suas mentes cauterizadas. Nesse caso, é hora de se arrepender e voltar a ter comunhão com Deus. Fixando o tópico 3, o espírito se opõe à carne. O abuso da liberdade cristã e o legalismo revela a oposição entre a carne e o espírito, pois ambos levam à falta de amor e desunião. Conclusão. Cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva. Pense agora, você, eu,
como está a minha vida, para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Vá lá, em Gálatas 5, a partir do 19, veja quais são as obras da carne. Depois vai lá, a partir do 22, e veja o que é o fruto do Espírito. Faça aí uma comparação. Você está inclinando para as coisas da carne ou para as coisas espirituais? Seu coração pode ficar duro. Para ver melhora, você tem que admitir que você está errando. Se você não admitir, não vai haver cura. Um doente só pode ser tratado se ele admitir que está doente. Senão, nem no médico ele quer ir. Um viciado só pode ser curado se ele admitir que ele é um viciado. Caso contrário, não haverá mudança de vida. Isso vai prejudicar a vida dele em todos os aspectos. A salvação não é conquistada pelas nossas obras, mas a ausência de santificação e do fruto do Espírito deve nos despertar que alguma coisa está errada em nossa comunhão com Deus. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma, Provérbios 23, 7. Jesus disse que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio, Lucas 6, 45. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. O que passa na minha cabeça? O que eu ando pensando? O que eu ando alimentando? Medite em Filipenses 4, 8. Se a sua mente é carnal, seu comportamento é carnal. Se eu falo que não... Se eu vejo que não devo ver, ouço que não devo ouvir, vou aonde eu não devo ir, com certeza eu vou ter um comportamento carnal. Penso que não devo pensar, comportamento carnal. Que resulta em quê? Morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual. Que resulta em quê? Vida e paz. É hora de nos arrependermos e pedirmos a Deus que produza em nós o fruto do seu Espírito Santo. O fruto do Espírito, o eu crucificado. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Eu sei que a aula foi um pouco mais longa, mas esse assunto é muito robusto. E olha que eu nem pude explicar cada obra da carne detalhadamente ou de forma resumida como fiz no caso do fruto do Espírito. Porque não há espaço para isso, tá bom? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Se você tem vontade de aprender melhor, mais discriminadamente, detalhadamente sobre o fruto do Espírito, sobre a obra da carne, coloque aí no comentário, porque eu vou saber que você assistiu a aula toda, você está vendo essa parte. Coloque aí que você deseja, que você se interessa. Quem sabe eu posso fazer um estudo, gravar um vídeo descrevendo o fruto do Espírito e a obra da carne mais detalhadamente. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Na próxima lição, nós vamos estudar o que está ligado diretamente, porque é dentro do processo de santificação que é produzido o fruto do Espírito. Se não tem santificação, não tem fruto do Espírito. Santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. O fruto do Espírito de uma forma mais detalhada, mas nós vamos falar agora do geral, que é a santificação, será o assunto da lição de número 6. Ore por mim, porque eu preciso da graça de Deus para poder continuar ministrando estas aulas para a glória de Deus. Já se inscreveu no meu canal? Já ativou o sininho das notificações? Já deu um like aí? Já compartilhou lá na sua rede social, lá no seu Facebook? Faça isso. Vai ajudar outras pessoas a serem edificadas e entender sobre fruto do Espírito, o eu crucificado. Nesse momento, vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por essa aula. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa aula maravilhosa para a glória do teu nome, que o Senhor possa abrir o entendimento, Pai querido, Pai amado, o nosso entendimento, como foi pedido no início da aula, possa ter aberto o nosso entendimento e agora aplica as verdades. Produz em mim, Senhor. Produz na minha vida o fruto do teu Espírito. Produz na vida daquele que está assistindo esta aula o fruto do teu Espírito. Pois nós precisamos, porque não podemos ser controlados pelas obras da carne. Não podemos ser controlados pela nossa velha natureza. Precisamos ser controlados pelo teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Sozinho nós não conseguimos, mas nós sabemos que o Senhor nos deu poder para rejeitar e não ceder aos nossos impulsos. Que o Senhor continue abençoando em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir, para a glória do seu nome. Amém.